Shalom, tudo bem? E bem-vindo ao meu canal Pergunta Chartov. Eu falo sempre isso porque sempre tem pessoas novas no canal, né? E você está no quarto vídeo da série sobre o dilúvio. Hoje vamos falar um pouquinho, vamos polemizar um pouquinho, tá? Não vai ser, mais uma vez, completo. Eu quero que você dê a sua opinião sobre esse assunto. No capítulo 6 de Breshit, aparecem expressões curiosas. Eu quero que você preste bastante atenção a isso. Capítulo 6, versículo 1. Eu vou ler como está na minha versão. Minha versão é a da Sefer, da capa verde. Tá? Acabadinha, mas assim. Da capa verde. Essa aqui é a minha, separada, onde tem anotações e tal. E não sei qual é a sua versão. Eu gostaria de ver como é que está na sua versão, de ler depois nos comentários. Vamos lá. Capítulo 6, versículo 1. E quando o homem começou a multiplicar-se sobre a face da terra, e a nascerem filhas, um processo normal, viram os filhos dos senhores que as filhas do homem eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Viram os filhos dos senhores. Em outra versão, terá viram os filhos de Deus. E aí fica confuso, não é? Você tem razão? Fica confuso. Filhos dos senhores, filhos dos homens, filhos de Deus, filhos dos homens. Bom, texto em hebraico. Preste atenção quando chegar essa expressão, eu vou parar. Vai Henrique Rechel Adam Larov Alpenei Haadamah, tá? Não Eretz. Alpenei Haadamah, Vubanot Yulidu Lahem. O versículo 2. É o versículo 2, tá? Vai Griu Benei Ha-Elohim. Benei Ha-Elohim, filho dos Elohim. Algumas pessoas vão dizer filho dos poderosos, filhos dos senhores, filhos disso, filhos daquilo outro. A questão é, se for filho dos homens, qual o sentido? Vamos ler filho dos homens. Quando o homem começou a multiplicar-se sobre a face... quando o homem começou a multiplicar-se sobre a face da terra, e ali nascerem filhas, viram os filhos dos homens. Qual o sentido? Qual seria o problema? Viram os filhos dos homens que as filhas do homem eram formosas. Não tem sentido. O homem multiplicou-se sobre a terra. Aí viram os filhos dos homens, as filhas, e tomaram para si mulheres. Qual seria o problema aqui? Nenhum problema. Você consegue ver problema se a tradução for filho dos homens? Se você consegue, coloca nos comentários. Para só e pensa. Deixa a religiosidade de lado. Faz sentido essa expressão ser filho dos homens? Tá. Vamos ler agora como filho dos senhores. Viram quando o homem começou a multiplicar-se sobre a face da terra e ali nascerem filhas, viram os filhos dos senhores, como está aqui, que as filhas do homem eram formosas. Quem seriam esses senhores? Se o versículo 1 está assim, e quando o homem começou a multiplicar-se sobre a face da terra. Então ele começou a multiplicar-se sobre a face da terra. Vamos colocar o texto como está, por enquanto. Começou agora a multiplicar-se. Por que filho de senhores? Filho dos homens, acredito que até aqui você já viu que não faz sentido. Mas se o ser humano, do jeito que está aqui, começou a multiplicar-se agora, qual o sentido de filho dos senhores viu os filhos dos homens? Se filhos dos senhores seriam homens também. Não tem sentido. O texto não tem sentido nenhum do jeito que está na tradução. Agora, se você, mesmo sem ler o restante do texto, você sabe que houve um problema aqui. Não sabe? Sabe que houve um problema. Não há problema se os filhos dos senhores tomarem as filhas dos homens. Não há problema se os filhos dos homens tomarem os filhos dos homens. Isso é a coisa mais natural que existe. Ué, em que planeta você está? Vem comigo para cá, para o planeta Terra, é aqui. Somos coisas naturais. Agora, se você traduzir
Do jeito que está em hebraico, Bnei Ha-Elohim. Bom, Elohim pode ser em alguns textos, vamos colocar assim, senhores, homens, etc, 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 etc. Mas neste texto específico, a tradução mais realista seria: viram os filhos dos seres evoluídos. Mas aí vai entrar em problema com a teologia. Você tem um compromisso com a teologia ou com a verdade? Tá, eu não sou o dono da verdade. Eu estou perguntando para você se você tem um compromisso com a teologia que é imposta ou com a verdade. Porque se for pela tradução brasileira, você vai achar várias situações. Agora, se você colocar o contexto de que houve um problema aqui e colocar a palavra lá original, traduzida da forma como deveria ser, você vai ver que a tradução seria filho dos seres evoluídos. Eu tenho vontade de ensinar muito sobre seres evoluídos. Eu vou fazer uma série. Mas eu só posso fazer uma série. Você já percebeu que essa série tem vários vídeos. Só que uma série sobre seres evoluídos terão vários vídeos, só que vários vídeos longos. E isso eu quero fazer numa live, por exemplo. Um exemplo, numa live. Mas para fazer live, o YouTube, isso que eu falo com vocês o tempo todo, o YouTube só me libera os recursos necessários quando esse canal atingir 1.000 inscritos, no mínimo. E 4.000 horas de visualizações públicas, que é a monetização. Já está, então você só quer monetizar o canal. Teve até uma pessoa que falou isso, né, que quer ganhar like, que não sei o que. Gente, ninguém abre um canal no YouTube, vou ser sincero, eu não sou criança. Nenhum de vocês são crianças. Ninguém abre um canal no YouTube para não ser monetizado. É para ser monetizado. A questão é que, ao ser monetizado, o YouTube libera os recursos dele. Sem isso, eu não tenho os recursos. É uma questão de lógica, é questão prática. Quem ganha com isso? Eu ganho com isso. E só eu que ganho com isso? Não, você ganha com isso. Tá? Beleza. Então vamos lá. Viram os filhos dos seres evoluídos que as filhas do homem eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Aqui você tem um problema. E o Eterno disse: meu fôlego, já estou traduzindo para você, meu fôlego não se moverá para sempre no homem. O termo original está no homem, por ser ele fraco. E por isso, seus dias serão 120 anos. Os gigantes, aqui está Nefilim estavam na terra naqueles dias. E também depois, quando conheceram estes filhos dos senhores. Está de novo Bnei Ha-Elohim, versículo 4, em hebraico. Hanefilim hayu ba'aretz bayamim hahem ve'egam yacharei ken asher yavou Bnei Ha-Elohim. De novo, mesma expressão. Então, se você traduzir certo no versículo 2, você vai traduzir certo no versículo 4. Estes foram os valentes que sempre houve, homens de renome. Foram homens desproporcionais, que hoje seriam chamados híbridos. Aí você entende a razão do dilúvio. Aí você entende a razão de uma punição. Porque senão não tem sentido. Houve um dilúvio, vamos colocar dessa maneira. Houve um dilúvio porque era uma punição. Uma punição porque os filhos dos homens tomaram as filhas dos homens. Não tem sentido. Uma punição porque os filhos dos homens tomaram os filhos dos senhores. Ou os filhos dos senhores tomaram os filhos dos homens. Não tem sentido. Agora, se você tem uma classe de seres vivos superiores ao ser humano, e os filhos deles, que é outro problema, eu sei disso, é um problema para você. Mas vamos lá. E os filhos deles, que são superiores também, tomam mulheres dos homens e têm filhos com elas, aqui você tem um problema. E ao mesmo tempo você tem um problema e você tem a solução para entender as razões do dilúvio. Percebeu a questão? Então a questão toda está na tradução e na forma como você lê o texto. Que texto você está lendo? Em português ou em hebraico? Você conhece as palavras que estão escritas em hebraico?
aqui eu não abordei todas, mas você já viu como está escrito em hebraico esse texto? É magnífico, mas é escondido. Quem tem acesso ao hebraico vai ter acesso a estas coisas. Por exemplo, eu não tenho dúvida de que aqui são seres evoluídos. Mas você que está lendo em português, sempre terá dúvida. Porque você não está batendo os olhos na forma como foi escrita. Eu já disse aqui em outros vídeos que algumas palavras tinham significados diferentes no início e foram modificados depois. A palavra Nephilim vem da palavra Napal, ou Napal, hebraico bíblico Napal. E essa palavra originalmente significava os que foram deixados para trás. Ainda encontra em alguns dicionários esse significado. Os que foram deixados para trás. Aqui eles traduzem gigantes. Números, capítulo 13, versículo 33. E ali vimos gente forte. Os filhos gigantes de gente forte. O tradutor ficou tão confuso que ele traduziu duas vezes, da mesma maneira, com palavras diferentes. Quando diz aqui, ó, e ali vimos gente forte, a palavra é Nefilim. Quando diz os filhos gigantes, a palavra é Enaquim. Entendeu que confusão? Por quê? Porque a palavra Nafal originalmente significava os que foram deixados para trás. Então os líderes vieram aqui, fizeram seu serviço, deixaram para trás os seus filhos. Estes filhos tiveram casos com as filhas dos homens. Por quê? Porque eles nasceram eternos. Eles nasceram sem experimentar o processo pelo qual nós experimentamos. Então eles acharam interessante aquelas mulheres e tomaram para si as que acharam melhor. Foi um erro que eles cometeram. E esse erro foi punido e custou muito caro a muita gente. Por isso, o afastamento deles se deu daí em diante. Por isso, o ser humano perdeu a tecnologia, perdeu a oportunidade de ter aquela tecnologia toda à sua disposição e o dilúvio levou tudo. Mas no próximo vídeo eu vou abordar, muito provavelmente, outra situação polêmica. Eu te espero até lá, se inscreve no canal, deixa seu like, faça o seu comentário aqui embaixo, compartilhe para o maior número de pessoas e estaremos juntos, sim, no próximo vídeo. Tchau.